Na luz da indulgência, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 40. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Capítulo 10, item 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: anseias pela vitória do bem. Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz. Entretanto, não te deis a isso, exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faze o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno
e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel a necessidade de sermos indulgentes, conforme o Cristo nos orientou. A indulgência não é concordar com os erros alheios, não é fechar os olhos para os crimes e abusos cometidos pelos outros, mas sim buscar a correção, buscar a reparação do mal sem condenar o infrator. Para aqueles que detêm inclusive autoridade, precisam utilizar-se da indulgência de forma a corrigir o subalterno, o subordinado, sem ferir a sua essência, a sua dignidade. Para tanto, é necessário verificar o exemplo do Cristo, que sempre corrige com muito amor. E a própria lei divina, que aplica as consequências das nossas atitudes de forma indulgente, recheando as nossas existências com bênçãos, apesar das necessidades de reparação e de expiação. Nessa página, Emmanuel demonstra que nós devemos ser rigorosos para com as nossas próprias faltas e indulgentes com as faltas alheias, conforme a orientação contida no Evangelho. No entanto, ele deixa claro que no momento em que a corrigenda é necessária, nós devemos buscá-la, aplicando-a com amor, com indulgência. Isso significa que quando alguém que nos cerca comete um erro, não tenhamos o olhar condenatório, apesar de aplicar muitas vezes a corrigenda necessária. Para exemplificar, Emmanuel traz inúmeros exemplos nessa página para que a vitória do bem se faça por meio da aplicação da luz da indulgência. Porque todos nós, enquanto espíritos imperfeitos, apegados ainda à terra, precisamos de compaixão, seja entre nós, seja entre o Pai e os seus filhos, o que não acontece em muitas situações na terra. Por conta da cegueira, da surdez e da paralisia, vamos anestesiando a nossa memória, o nosso sentimento, paralisando a nossa sensibilidade. O esforço, portanto, é cultivar compaixão, sensibilidade, empatia, para auxiliar quem erra sem condená-lo. Os exemplos de Emmanuel resumem-se ao irmão que tem riquezas materiais, mas se afunda na ambição desenfreada. Emmanuel diz que para ele nós precisamos desejar o seu retorno ao equilíbrio, para que o dinheiro seja um instrumento da felicidade. Mas para tanto, nós não podemos censurar-lhe o procedimento. Usemos da indulgência para que ele altere esse modo de pensar e de ser. Para o amigo que se tornou uma figura pública e usou da autoridade para se tornar um verdugo, a fim de garantir seu reajuste no caminho da paz, não podemos ter uma atitude condenatória. Usemos da indulgência para clarear o seu raciocínio. Outro exemplo dado por Emmanuel é da jovem que convive conosco e está entregue à ilusão do mundo, caindo em abusos de toda espécie, a pretexto de ser jovem. Emmanuel diz que nós devemos suspirar para reintegrá-la ao desenvolvimento das suas faculdades de forma harmoniosa. Porém, devemos ajudá-la sem reprovar os seus sonhos,
usando de indulgência e compreendendo que ainda é jovem. O último exemplo dado por Emmanuel é do companheiro, do amigo que escorregou no desânimo e no desespero. Para retorná-lo à tranquilidade, não podemos criticá-lo agravando a sua irritação. Usemos da indulgência para oferecer-lhe apoio. Dando todos esses exemplos, Emmanuel demonstra que o próprio Deus nos espera, tolerando as nossas faltas, encorajando as nossas esperanças, embora corrija todos os erros por meio de leis eficientes e claras. Notem que Emmanuel deixa claro que Deus nos entende, nos compreende e nos ama, porém não deixa de nos educar. É por isso que a indulgência não fecha os olhos para o vício e para o erro, não coaduna com a iniquidade. A indulgência sabe da necessidade de expiação e de corrigenda, mas aplica essa correção com amor, com empatia. Porque ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade, sem disciplina e firmeza. Toda boa obra roga auxílio. Com isso em mente, nós temos que auxiliar os outros nesse sentido de cooperação mútua, de fraternidade, de solidariedade, entendendo que o outro tem suas limitações e que precisa da nossa ajuda para vencer. O instrumento para tanto é a indulgência, pensando no bem, fazendo o bem e recordando que, sempre que façamos exigências pela força da violência, geramos males inúmeros, desaparecendo a luz do bem para converter-se em mal maior. A indulgência evitará esse erro, caminhando em conjunto com os necessitados e caídos da estrada, para que todos cresçamos na direção do Pai, saldando as dívidas do passado e plantando felicidade para o futuro. Que assim seja.